uma vez, bem-vindos ao podcast da Imobiliária Viva Jurerê. Jurerê mais informação, mais convidados especiais, mais negócios, tudo para trazer novidades do mercado imobiliário, mas também assuntos relevantes para quem pretende vir morar em Jurerê, conhecer Jurerê, que quer investir, ter negócios aqui no bairro, e também já os moradores daqui, conhecê-los uns aos outros, porque é tão pequeno e todo mundo acaba se cruzando na rua. Esse é um objetivo nosso de um podcast com informação gratuita, trazendo todos esses assuntos, e hoje um convidado super especial, mais um cliente que tem uma relação de amizade, como a gente sempre faz aqui. Esse foi um negócio em parceria até com o grande Marcão, que é um parceiraço nosso de muitos anos. Juan Pablo Boeira, eu acho que aqui a gente tem assuntos muito importantes para tratar. O primeiro deles é, claro, puxando para o nosso lado, falando da experiência dele como morador e usufruindo o bairro de Jurerê, mas também trazendo a inteligência artificial no mercado imobiliário, que isso ele é PhD, de fato. Então, muito obrigado pela tua presença. Hoje a gente vai aprender muito contigo aqui, né? Acho que é uma honra a tua presença aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço aí, Gilvan, Norton, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E aprender não, mas acho que a gente trocar ideias, né? Vamos aprender uns com os outros aqui, vamos construir raciocínio inteligente nessa cidade maravilhosa aqui, né? Não é o Rio de Janeiro, mas na minha opinião é muito melhor que o Rio de Janeiro. Aí, ou seja, belo trocadilho esse. Você já morou no Rio de Janeiro, né? Defina morar. Porque eu trabalhei 11 anos na Coca-Cola e a nossa matriz no Brasil fica lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. Então eu ia toda semana para lá, ficava de terça a quinta-feira durante 11 anos. Morou, né? Então, morou. Então basicamente é isso. Mas assim, lógico, todas as cidades do planeta têm as suas peculiaridades. Verdade. Mas eu, graças a Deus, tive a oportunidade de morar em muitos lugares nesse mundão afora aí. Mas, de verdade, assim, agora que eu pude escolher de fato aonde eu vou morar, Jurerê não tem igual. E olha que eu tô falando assim, eu já morei nos Estados Unidos, já morei na Europa, igual a Jurerê, assim, eu fico pensando assim, onde eu poderia, se eu não morasse aqui em Jurerê, onde eu moraria? Barcelona, que é um lugar que eu gosto muito, bom, eu vou ter muito que a gente vai ter aqui, só que lá eu vou ter que gastar em euro. Aqui eu continuo gastando em real ainda. Então tá valendo a pena ainda. Sim. Né? Então a gente pensa assim, lá na Flórida, eu já morei lá na Flórida. Lá tem uma praia que eu gosto muito lá, que é Sarasota, que é perto de Tampa, que tá entre as 10 praias, em ranking, naqueles rankings que tem de praias, tá entre as 10 praias mais bonitas do mundo. É maravilhoso. Mas aqui, Jurerê tem um negócio que é diferente, assim. Será que é porque a Ilha da Magia, Florianópolis, a Ilha da Magia, tem alguma magia aqui? É um pouco de tudo, né? Eu tenho um grande amigo meu, que é o Iago, que ele fala assim, cara, ele morava em Porto Alegre, né? Eu sou colombiano, mas eu me criei em Porto Alegre. E logo que eu vim morar aqui em Jurerê, eu convidei ele para passar um final de semana aqui com a gente. E aí ele chegou na sexta-feira, ele chegou aí só com 2 malinhas, ele e a esposa. Eu falei, cadê a mudança ali? Né? Imagina, tem empresa lá em Porto Alegre, 30 funcionários, impossível vir morar aqui. Eu falei, cara, agora é sexta ao meio-dia. Até domingo ao meio-dia tu mudou de ideia. Cara, não deu outra. Não esperou domingo. Sábado, no outro dia ao meio-dia, a gente estava na frente do antigo Dona, que a gente tinha aqui em Jurerê, né, no Parador. E a gente tá ali, meio-dia, trocando ideia na beira da praia. Ele só falou assim pra mim, Me convenceu. Nós estamos vindo morar aqui. Deu 2 meses, ele trouxe, dos 30 funcionários dele, ele trouxe 28. Óbvio, os 28 quiseram vir morar aqui, né? Sim. Que proposta, né? Chega lá, vocês querem morar em Florianópolis? É sério? Pegadinha? E aí ele veio pra cá, inclusive ele mora no prédio em cima de vocês aqui, e tá super feliz, assim, e na verdade, todos os meus amigos que vieram passar, isso é incrível, isso é uma estatística muito interessante, todos os meus amigos que vieram me visitar aqui se mudaram pra cá.
Que coisa. Pô, pé quente? Pé quente. Tanto que agora eu nem falo mais pro pessoal pra eles virem, porque eu não quero que venha mais gente pra cá. Não, assim, ó, teve um convidado aqui, o Júnior Aguiar, aqui da Oakberry, que organiza também as maratonas aqui de Jurerê e tal. E aí ele disse assim, quando é conhecido meu, pergunto como é que tá lá Jurerê? Ah, cara, é meio, tá que nem o Rio de Janeiro, assim, tá muita gente e tal, não sei. Quando é amigo, ele diz assim, ó, cara, Vem ontem. vem agora pra cá. Faz a mala e vem, mas você vem, tem lugar pra ficar, já fica aqui em casa, então é muito louco isso, né? É que aqui em Jurerê eu costumo dizer que a gente mora de férias, né? Ou seja, a gente trabalha, aí vai um pouco pras férias, aí volta pro trabalho, aí no final do dia vai dar uma caminhada na praia, ver o pôr do sol, volta pras férias, então aqui a gente mora de férias. A qualidade de vida aqui, assim, para quem nunca teve essa sensação de ficar aqui em Jurerê, é um negócio... A gente fica mal acostumado, né? Fica mal Mas acostumado. quem vem de fora e tem essa sensação que a gente tem aqui é um negócio absurdo. Tu quer ver uma coisa, cara? Eu vou dar um exemplo. Como eu me criei em Porto Alegre e eu vim, né, de Porto Alegre pra cá, eu vou dar 2 exemplos pra vocês que pra mim são exemplos muito marcantes. Lá em Porto Alegre agora deu uma melhorada, mas na época que eu morava lá, a questão da segurança estava muito complicada. Sim. Então eu pensava o seguinte, lá eu gastava cerca de 70% da minha energia preocupado com segurança. Segurança minha, da minha família, né, dos meus amigos. Tipo, lá em Porto Alegre não tem lugar nenhum de Porto Alegre que você pode sair com o celular na mão ou falando no celular. Nem no melhor bairro da cidade você vai ter essa segurança. Infelizmente é assim. Lá você tem que ter carro blindado, tem que estar com os vidros fechados. Então assim... E ainda ficar com aquela sempre olhando no retrovisor, essa sensação que é terrível, né? E tipo, lá tem meio que um toque de recolher velado, que tipo, todas as coisas acabam cedo, assim, é uma energia... Ou seja, em resumo, eu gastava 70% da minha energia preocupado com segurança. Quando eu vim pra cá, eu simplesmente transferi 70% da energia de coisa ruim pra coisa boa. Qualidade de vida. Né, pra coisa boa. Então, assim, isso pra mim é emblemático. E outra, as pessoas acham que Jurerê é caro. Não é caro. O meu custo de vida, mesmo em Jurerê, é, na média, 30% mais barato do que Porto Alegre. Então, se você pega custo de vida, qualidade, segurança, tudo que tem aqui... É muito mais barato. É muito mais barato e muito melhor. Ou seja, mas assim, não tem nem comparação. Sim. Tem que vir imediatamente para cá. Né? Sim. Eu acho que a gente tem escutado muito isso de todos os clientes. Que a decisão foi muito acertada, ninguém se arrependeu. Até está na nossa pauta aqui. Tem alguma coisa que te incomoda aqui no bairro? Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, o que me incomoda não é no bairro, o que me incomoda é por que eu não vim antes. Isso é o que me incomoda. Mas, na verdade é o seguinte, eu como trabalho com inovação há muitos anos, sempre vai ter o que melhorar. Né? Inclusive, na nossa empresa a gente tem uma área que o único exclusivo dessa área é mapear negócios, produtos e serviços que poderiam quebrar o nosso negócio. Porque é muito melhor que a gente descubra isso do que um concorrente nosso. E aí com isso a gente vai evoluindo e vai inovando. Então, nesse sentido, o que eu vejo? Eu vejo que existe uma oportunidade aqui de Jurerê para construir um senso de comunidade mais organizado dentro de um raciocínio de Web3. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente tem a AGIN, né? Tem outra associação que não lembro o nome agora, que foi criada também. É Avante, né? Avante, isso. Avante. Mas é ainda assim, lógico, eles fazem um trabalho muito, muito legal. Acho que a gente tem que valorizar o trabalho que é feito. É um bom trabalho feito por ambas as associações, porém ainda, na minha modesta e humilde opinião, existe uma oportunidade para construir um modelo de gestão de comunidade dentro de um raciocínio de Web3, sem intermediários onde um ajuda a construir para o outro. Eu, inclusive, até conversei com alguns amigos meus, que eu falei, cara, eu me proponho a organizar isso, porque eu tenho a ferramenta, eu sei como fazer, Só que, cara, eu não tenho o relacionamento ainda aqui para fazer essas coisas acontecer. Eu sou backstage, né? Eu tô por trás, eu uso a tecnologia para organizar isso, mas a tecnologia é meio. A gente precisa de pessoas porque tudo é feito de pessoas para pessoas. Então, eu vejo que tem uma oportunidade, assim, que é abismal
de integrar pessoas e negócios de Jurerê de uma forma muito mais, mas muito mais inteligente do que é feita hoje. E enquanto isso não acontece, tem muito dinheiro sendo deixado na mesa, mas muito dinheiro sendo deixado na mesa mesmo. Então, Tá, explica melhor esse Web3 aí, que agora a gente entra na área de tecnologia, começa a me apavorar, que daí vem cada coisa que a gente nunca ouviu falar. Bom, basicamente o que acontece? Existe a Web 1, a Internet 1, né, que é o Web 1, o Web 2 e o Web 3. Qual a diferença? A Web 1 é a era na internet estática, né? Ou seja, era aquela internet que não existia interação. Você abria uma página na internet e você só lia, não existia um botão para clicar. Então isso era a era, né, da internet estática que a gente chama de Web 1, que ela foi desde o início da internet até mais ou menos aí 2005, mais ou menos, que foi quando veio as redes sociais, né, o próprio YouTube. Começou a interação. Aí a gente migrou da Web 1 para a Web 2, que aí agora é a Web da interação, a era da Web da interação. Entendi. Foi quando a gente começou a clicar e levar para algum lugar. Então começou a interação. Só que aí o que acontece? A Web 2, a gente acha que a gente é dono dos ambientes. Tipo, eu tenho o meu Instagram, eu tenho o meu TikTok. Só que não. O teu Instagram é do Mark Zuckerberg, é dele. Não é o teu Facebook, é do Mark Zuckerberg. Você está usando a ferramenta. Você está usando a ferramenta, então tem um dono. Né? Ou seja, a Web 2 sempre tem um dono. No conceito de Web 3, não existe mais dono. Cada um de nós somos donos dos nossos próprios ambientes. Nós que construímos isso. E aí a gente que alimenta. Então, cada um de nós aqui pode criar o seu próprio X, não mais Twitter, né? Seu próprio X, seu próprio Instagram. Então, é um outro raciocínio que tira intermediários do meio. O blockchain, ele roda dentro de um raciocínio de Web 3. É um Bitcoin, então, quase. O Bitcoin, ele roda dentro do raciocínio de Web 3. Entendi. Né? Por quê? O que acontece? Um controlador. São modelos de negócio que a gente chama de modelo DAO, que são Decentralized Organizations, né? Ou seja, são organizações descentralizadas. Sim. Então, basicamente, eu gosto de fazer um paralelo com um condomínio. Né? Um condomínio que você precisa ter um estatuto no condomínio, você precisa ter um síndico, você precisa ter um regimento interno, você precisa ter atrelado a um banco para poder emitir, né, as guias de pagamento do condomínio. Você já tem uma série de regras. No raciocínio de Web 3, no modelo de negócio DAO, não precisa ter nada disso. Você cria todas as regras, registra essas regras no smart contract, no contrato inteligente, e registra em blockchain. Então vamos supor, a gente criou aqui um condomínio, Norton, Giovano e eu. A gente registrou as regras. Então, dia 5, cada um tem que pagar R$1.000. Então, o que acontece? Automaticamente, aqueles R$1.000 saem da minha wallet, sai da tua wallet, vai para cá. Ou seja, tu não tem custo de cartório, não tem banco envolvido, não tem nada. É tudo direto, tu elimina intermediários. Entendi. E com uma segurança melhor do que qualquer lugar, porque está tudo registrado em blockchain. Então, isso é um modelo que eu acho que Jurerê, que aí a gente já começa a conversar com o Smart Cities. Sim, né? sim. Com o conceito de Smart Cities, Sim. que hoje eu vejo que tem uma possibilidade gigantesca de transformar Jurerê, embora seja um bairro, mas dentro de um raciocínio de Smart Cities. Então, tem tudo a ver, eu acho que tem tudo a ver com o bairro, né? Com a proposta de crescimento do bairro, essa proposta Jurerê em 2050 que a gente tá vendo acontecer, começou a acontecer isso, né? Tem uma ligação muito, acho que muito importante com a questão da preservação ambiental, do plano de Crescer com crescimento, desenvolvimento, né? Organizado. Preocupado em não agredir. Exato. Né? Ser algo planejado. Aqui- E aí conseguir trazer tecnologia com planejamento desse tipo de construção e organização do bairro, aí acho que bota num patamar ainda mais alto que no Brasil acho que a gente não vai encontrar. eu diria na América Latina. Porque o que acontece? Quando a gente vai falar em... Quando eu fiz o pós-doutorado, eu fiz em projeção de cenários futuros, né, usando inteligência artificial e computação quântica. Então, usando a mecânica quântica para turbinar a IA. Depois a gente pode entrar melhor sobre isso.
Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai construir uma cidade, a gente precisa olhar, basicamente, e eu vou dizer de onde eu bebi essa fonte, onde eu inspirei. A gente levou em 2022, nós levamos 44 CEOs para a Expo Dubai, que é o maior evento de inovação até hoje que aconteceu na história. Foi um evento lá em Dubai, era um evento que durou 6 meses. Caramba. E eram 300 mil pessoas por dia. Meu Deus. Então lá tinham 180 países demonstrando as suas maiores inovações para os próximos 5 anos. E lá nós tivemos a oportunidade nós somos o primeiro grupo de brasileiros que tivemos acesso aos ministros, tivemos acesso às empresas de inovação do governo, e lá eles mostraram para nós o modelo de gestão das cidades. Das cidades, principalmente, por exemplo, de Masdar, que lá é a cidade do futuro. Sim, essa aqui é Masdar, por exemplo, é uma cidade que fica entre Dubai e Abu Dhabi, e é uma cidade, por exemplo, que é proibido carros com humanos dirigindo, só carros autônomos. Além disso, 100% da cidade foi a primeira cidade no planeta, segundo o que eles disseram para mim, né? Eu não fui validar isso, mas que foi a primeira cidade no planeta que 100% da energia vem através da energia solar. Então, todos os prédios da cidade têm as células de energia fotovoltaica, todos. Então, então lá eles têm um modelo de gestão das cidades que os indicadores começam a ser construídos a partir dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então tu já vê que tu já arranca diferente. Sim. Então sim. o plano diretor da cidade está preocupada com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou seja, diretamente, não é a mesma coisa, mas é diretamente ligado à ESG, né, com toda a parte, né, ambiental, social. Sim, sim. Tem então, que ter, né, nesse planejamento. limpo, né? Exato. Então, por exemplo, aqui eu vejo que existe muita oportunidade para construir um bairro-cidade, né, que esteja ligado, né, o crescimento dele, tanto o crescimento social, como o crescimento ambiental, como o crescimento tecnológico, estejam ligados aos 17 ODS, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e impulsionado e suportado por tecnologias, como blockchain, para as coisas ficarem mais seguras, como inteligência artificial. Então tem muita coisa que dá para fazer ainda, e se a gente que mora aqui se unir, por isso que eu digo que o trabalho que é feito maravilhosamente bem hoje pela Agin e pela Avante é um trabalho que ele tem muita oportunidade, porque se a gente pegar e organizar as pessoas que tem aqui e trazer todas elas para um raciocínio de Web3, olhando para essa questão de infraestrutura, de crescimento, de plano diretor, alinhado com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, trazendo tecnologia e, mais do que isso, construindo um plano de prevenção, um plano de mitigação, um plano de resiliência e um plano de continuidade em relação a eventos extremos. Quando eu falo eventos extremos, eu estou falando de enchente. A gente viu isso acontecer há pouco tempo, né? Exato. Agora aqui, uma tragédia que poderia ter sido evitada se a gente... Exato. Então, assim, eu estou falando eventos extremos, encaixa enchente, encaixa pandemia, encaixa tsunami, encaixa terremoto, encaixa guerra, invasão zumbi, enfim. Sim. Então, o que eu quero dizer com Tudo isso? que pode colapsar uma cidade ou região. Existe um termo que a gente chama que é o downtime. O downtime é o custo hora que um negócio fica fechado devido a um evento extremo, que varia de $1 milhão até $10 milhões. Então, pense o seguinte, a gente está agora... Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Em 2016, quando eu fiz o doutorado, eu fiz em projeção de cenários futuros usando inteligência artificial para gerar mais velocidade e acuracidade na análise dos dados. Então, eu fiz a projeção de cenários futuros em 2016, que a gente fez um exercício que, se viesse uma pandemia, o que as universidades teriam que fazer para manter as aulas durante 30 dias. Olha a minha ingenuidade, 30 dias. E para mim, 30 dias eu já estava extrapolando. Veio uma pandemia e ficou... 2 anos. 2 anos, quase 3. Sim. E quem se preparou, beleza, lidou bem
com a pandemia. Quem não se preparou foi pro vinagre. Então, o que acontece? O processo de projeção de cenários futuros, ele é como um seguro. Você não contrata um seguro querendo usar o seguro. Exatamente. Querendo ter um Mas seguro. você tem um plano para se... Mas se acontece, você está resguardado. Outra questão. Eu avisei o prefeito de Porto Alegre, o governador, que em setembro de 2023, que em menos de um ano, o Rio Grande do Sul sofreria uma enchente jamais vista na história. Por uma questão óbvia. O que acontece? A gente tem o aquecimento global, embora tenha gente que não acredita, mas aí entra no mesmo grupo da galera que acha que o mundo é a Terra é plana. Sim. Enfim. Polêmica, né? E eu não estou entrando em questão política. Claro, que a gente vê acontecer, né? Então... Exato. Então, vamos pegar um exemplo, e aí é fato. A gente tem o aquecimento global, a gente pega o Oceano Atlântico, aumentou 1 grau a temperatura. Então, à medida que a gente tem a temperatura dos mares aumentando, vai gerando mais nuvem. Aí a gente tem o fenômeno El Niño, que tem mais umidade no sul do hemisfério sul, e que ele tem uma barreira, porque tem a laninha, que é a seca. Então, se daqui para frente a gente tem esse fenômeno El Niño, que mantém a umidade no sul do Brasil, e cada vez mais no Oceano Atlântico aqui está gerando mais nuvem, e se isso combinar com a maré, que quando foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi a tempestade perfeita, porque foi no momento em que, além de todos os rios não conseguirem escoar pela Lagoa dos Patos, pelo volume que foi, e lá é pequeno, o lugar que deságua no mar, em função da maré, o vento estava trazendo a água do mar para dentro, então não escoava. Então, não existe, daqui para frente, existe uma probabilidade cada vez maior da gente ter cada vez mais recorrência em enchentes, e eu fiz um estudo aqui para Jurerê, que se tiver uma chuva, 50% do volume que choveu em Porto Alegre, no início de maio, toda Jurerê é impactada, toda, não tem área que não seja impactada. Então, a gente precisa, ter um plano. Aí entra esse nosso papo da inteligência artificial. Da gente usar a nosso favor lógico, o que a gente tem. A gente, assim, olha só, a gente precisa, isso não é, será que nós temos que fazer? Não, nós temos que fazer. Aliás, estamos atrasados. Nós precisamos ter um plano de prevenção, um plano de mitigação, um plano de resiliência, para que não aconteça, ou se quando acontecer, seja minimizado. E se acontecer, qual é o plano de continuidade? Vou dar um exemplo simples. Sobe o nível do mar, ou dá um tsunami. No Brasil nunca vai ter tsunami, será? Sim, depois não que a gente dá tá para vendo. dizer mais nada que não Mas dá. tu sabe que assim, alguns clientes me falaram em alguns momentos aqui durante visitas, olha, eu não quero muito perto da praia, porque eu vou ficar para sempre aqui. E eu não quero correr o risco de vir uma onda aqui e levar minha casa. Eu quero comprar lá no Amoreville, lá atrás. Então, assim, às vezes a gente pensa que é loucura, que é coisa de filme. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul parecia, para quem estava aqui olhando as imagens, estava um filme de terror. Foi um filme de terror. Não foi um filme de terror e continua sendo. Então, não era... agora é uma realidade. Agora se tornou uma realidade. A gente está tão perto que é bom pensar nesse tipo de coisa, né? Isso que está acontecendo mudou a realidade imobiliária de Porto Alegre. Antes, tudo que era frente para o Guaíba, perto do Guaíba, era o mais valorizado. Hoje tu não consegue vender. As pessoas não querem nem de graça uma casa na frente do Guaíba. Então, imagina o seguinte, dá uma enchente aqui, alaga tudo aquilo. Como é que fica o negócio de vocês aqui que está na frente do mar? Vocês têm que ter um plano de continuidade para o negócio de vocês não quebrar. Todos os negócios que tem nessa avenida aqui. Como que a gente cria uma infraestrutura para que se aconteça um evento extremo, independente do que for, os negócios aqui não quebrem? Aí vão para o outro lado. Como prevenir isso também, né? Como prevenir? Não, primeiro a gente precisa fazer o plano de mitigação e de resiliência, que é treinar e capacitar as pessoas caso ocorra. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, quando estouraram as barragens, estourou o alarme. Só que ninguém sabia o que fazer. Nem sabia o que significava o alarme, talvez. Porque não foram treinadas. Sim. Quando eles foram montar as barricadas lá, e botar saco de areia lá na frente do Guaíba, para tentar, né, não deixar a água do Guaíba, né, quando ela estava subindo para espalhar por todo o centro, a maneira como foi feita mostrou um desconhecimento
assim, foi insano, porque a maneira como foi feita, botando sacos de areia, foi absolutamente errada, inclusive foi colocada em risco a vida dos próprios bombeiros. Ou seja, um desconhecimento inacreditável. Depois impediu que a água escoasse de volta. Exato, ou seja, eles fizeram check em tudo errado. Tudo errado. Então, por outro lado, vamos falar de coisa boa. Vamos imaginar o seguinte, vamos lá, vamos dizer que a gente faz. Eu me proponho a fazer isso para Jurerê. Eu me proponho a fazer isso. Mas olha só que, assim, ó, a gente até conversou com o Júnior, que organiza as corridas aqui, e a gente percebeu que todo mundo que vem pro bairro parece que tem um senso de contribuição que é totalmente fora do comum, que a gente não observa em outros lugares. O senso de comunidade aqui é algo surreal, assim. Agrega mais do que fica explorando. Mas assim. agora, pegando esse gancho, o que é agora? É organizar isso de maneira inteligente. Todo mundo tem a vontade e talvez está muito espalhado e não sabe o que fazer. Ou seja, é organizar essa vontade com um método, dentro de um raciocínio de Web3, que é inovador, que é moderno, não é nem inovador, mas é moderno, e usa a tecnologia para potencializar e organizar isso. Pensa o seguinte, vou imaginar que a gente vai lá e faça um plano de mitigação, resiliência e plano de continuidade. Cara, se na hora de vir um investidor, uma pessoa que está morando aqui, você está pensando, Jurerê é o único bairro de Florianópolis que tem aqui um plano de contingência, um plano de resiliência, um plano de mitigação e um plano de continuidade para eventos extremos. Automaticamente tu já atrai mais investidor para cá. Sim. Então isso é lógico. Até porque o investimento imobiliário aqui ele tem uma valorização contínua, então as pessoas fazem investimentos altos aqui no mercado imobiliário. Exato. Então você vai comparar, pega vários pontos de grande aquecimento imobiliário que a gente tem aqui em Santa Catarina. Cara, se tu traz uma baita vantagem competitiva que está em voga no momento, que é a segurança das pessoas face a eventos extremos. Então, de novo, estou absolutamente inteiro à disposição, acredito que vocês também estão, para começar daqui a pouco liderar isso. Vamos provocar isso e vamos construir. Eu tenho ferramenta, eu tenho um sistema de inteligência artificial que faz isso, que faz esse processo. Inclusive, eu fui o primeiro brasileiro a ser convidado para palestrar na COP30, que vai ser a COP do Brasil, para apresentar esse sistema. Então, vamos usar aqui na minha cidade, né? Claro. Aliás, no meu bairro. Pô, sensacional. É isso aí. Esse espírito, ele é muito recorrente, assim, entre os... Como o Giovanni estava falando, ele é muito recorrente. As pessoas que vêm para cá e vêm morar querem contribuir. E essa questão do esporte também, que é um negócio legal. Eu acho que falta também uma coisa que hoje me incomoda um pouco, é a questão de uma tecnologia um pouco mais avançada na questão da segurança, né? Segurança do bairro, porque todo mundo diz, Jurerê, quanto é que é o condomínio dentro do bairro? A pessoa acha que é um condomínio fechado, dá essa impressão, né? As casas sem muros, sem grade, sem nada. Mas tem que ter todo esse trabalho, esse desenvolvimento de segurança sem que seja ostensivo, né, mas que tenham controle. Então tem empresários aqui da região investindo nisso. Eu acho que fica um conjunto, né, de obras, de grandes ações que deixam o ambiente ainda melhor. Sim, inteligência artificial para segurança hoje é uma realidade que existe, talvez aqui não esteja sendo aplicado, mas reconhecimento facial, busca placa, checa já com a polícia se tem algum problema. Eu acho que... o batalhão da polícia está sendo construído aqui, né? Novamente, o batalhão da polícia. E essas a gente está no básico, né? Que é puxar uma placa e ver se está... Isso é descer pro play para brincar. Tem muito mais o que fazer. A gente está indo além, né? Que é falar assim, será que Jurerê tem o risco de ter um tsunami? Eu vejo o seguinte, a gente precisa trabalhar com análises preditivas e prescritivas. Senão a gente vai trabalhar só na causa. Sim. E na consequência. Não é só causa e consequência, a gente tem que ir porque está por trás das obviedades. Sim, exatamente. E aí, com isso, automaticamente, tudo vai valorizar aqui. Então, quando a gente mostra na minha empresa, por que hoje nós ganhamos, eu estou muito feliz que a gente ganhou agora o prêmio de empresa mais inovadora do Brasil. Faz 2 semanas, a gente foi para a final com grandes empresas como Volkswagen, Tetra Pak, Laboratório Novartis, Unimed, Copel, que é a Companhia de Energia do Paraná, e nós ganhamos o primeiro lugar. E eu faço questão de dizer que não são aqueles prêmios
que você paga para concorrer, ou aquele prêmio que depois que você ganha, você tem que comprar uma página de jornal, revista. Não. Apresentar resultado. É um prêmio que ele é dado pelo Sebrae, pelo BRDE. Os caras ficam 6 meses avaliando a empresa. Se tudo que você diz que você é, você tem que mostrar as evidências, isso é validado com os clientes. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente cria projetos hoje, por que a gente vende na hora? Porque a gente cria projetos que não tem comparação. Por isso que a gente é contratado por dispensa de licitação ou por inexigibilidade. Porque são projetos de fato inovadores e são relevantes. Sim. E aí a gente entra na moeda do mundo moderno, que a moeda do mundo moderno não é Bitcoin, não são as criptomoedas, não são os dados, não é o petróleo. A moeda do mundo moderno chama-se relevância. Se eu não tenho relevância, eu não tenho nada. Então, trazendo isso para Jurerê, se a gente pega e organiza, pega todo esse... Pega o que a gente tem de bom, pega os superpoderes de Jurerê. Quais são os superpoderes de Jurerê? Uma geografia abençoada, um clima maravilhoso, que aqui não faz frio, pelo menos eu que sou do Rio Grande do Sul, para mim não faz frio. Hoje é inverno aí, ó. Semana então, mais fria do... A gente tá com o ar ligado no 22 ainda para gelar Exato. Um pouquinho. Então a gente tem hoje uma organização estrutural da cidade que é maravilhosa. A gente tem um senso de comunidade maravilhoso. Bom, vamos pegar todos esses superpoderes e turbinar eles para deixar... E vamos pegar todas as boas práticas e deixar melhor ainda o que já é bem feito. Então, cara, é isso que falta em Jurerê. Né? Ou seja, mas assim, ó, tu não acha que a gente vai esbarrar um pouco em poder público nisso? Aí tem uma questão muito legal que é o seguinte. Eu vou, desde 2014, para os maiores, vou nos 12 maiores eventos de inovação que acontecem no mundo por ano. E em 2016, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de uma palestra do Mark Cuban, que é um dos caras do Shark Tank americano, e perguntaram para ele, cara, qual o teu maior arrependimento na vida? Meu maior arrependimento é não ter investido no Uber. Por quê? Porque eu achava que o Uber nunca ia dar certo, porque envolve um monte de regulamentações. Só que aí eu aprendi uma coisa. Qual é o princípio básico da inovação? Facilitar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas. Quando vem uma inovação que ela facilita a vida das pessoas e melhora a vida das pessoas, não tem regulamentação. Ninguém te segura. O Uber atropelou todas as regulamentações. Então, o que eu quero dizer? Assim, não sou um anarquista, não é isso, não quero ir contra a lei, não é isso. É que a solução... É que se a gente trouxer uma solução, lógico, tudo dentro das 4 linhas, óbvio, né? Se a gente trouxer soluções dentro das 4 linhas que vai melhorar a vida das pessoas, vai facilitar a vida das pessoas, não tem regulamentação que segure. Vai ser... Não, e até o próprio marketing, assim, ontem eu estava vendo um vídeo do Philip Kotler e ele estava dizendo assim que, chamou na plateia, qual é a marca que tu acha que é mais legal? Apple. E qual que tu vê mais propaganda? Nunca é Apple. A propaganda quem faz é o boca a boca. É o cliente que faz a propaganda, que diz assim, usa isso que isso é bom. Aí eu falo para o amigo, que fala para outro amigo, para outro amigo. É isso que torna relevante, grande, um propósito. Né? Então daí não tem, como tu falou, a legislação tem que andar de acordo, claro, com a legislação, mas sobrepõe isso, né? A solução sobrepõe. É que, cara, organizando tudo isso que a gente falou aqui, organizando dentro do raciocínio de Web3, não impacta em absolutamente nenhuma legislação e tu vai melhorar a vida de todo mundo e vai proteger todo mundo e vai deixar... E vai, inclusive, valorizar o bairro. É verdade. Agora eu quero aproveitar, a gente quer aprender um pouco mais. Vamos aproveitar esses minutos que a gente tem ainda aqui. Logo que a gente se conheceu, a gente começou a tratar bastante sobre essa questão da inteligência artificial, porque eu acho que tu é o cara que eu conheço, assim, é o cara que mais entende do assunto e que a gente está mais próximo. Eu vejo, acompanho os teus projetos, acompanho as tuas palestras, né? A gente vê que tu é um cara diferenciado nessa área. Obrigado. Diferenciado. E não é uma área fácil. Não é uma coisa simples, né? Se a gente colocar hoje no YouTube, acho um monte de gente falando um monte de coisa sobre inteligência artificial. Mas eu acho que trazer um pouquinho para o mercado imobiliário, assim... tu está desenvolvendo algum projeto nessa área?
Conta um pouco mais, assim, eu queria aprender um pouco mais, aproveitar aqui e fazer O futuro do uma aulinha mercado de imobiliário, na tua visão do... Nossa chamada, assim, futuro inteligência do artificial. mercado imobiliário com a inteligência artificial. Será que não vai ter mais corretor? A gente vai... Assim, os tours virtuais hoje já são realidade, né? A gente vê muito. E é uma ferramenta de inteligência artificial. Então, o mercado imobiliário, ele caminha, eu acho, para um futuro sem volta para a gente utilizar a ferramenta de inteligência artificial. Excelente pergunta. O que eu queria começar dizendo sobre isso é que eu tenho poucas certezas do que vai acontecer, mas eu tenho muitas certezas que eu sei coisas que não vão mais existir, e não é daqui a 5 anos, 10 anos, é daqui a 3 anos. Uma delas é o trabalho, como é feito hoje dos corretores imobiliários, daqui a 3 anos vai ser radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Porque o que acontece? Existe um termo hoje que a gente chama de hiperpersonalização. Hoje, isso eu falo porque eu sou investidor, né? Eu invisto, né, em terrenos, em pré-lançamentos. E aí o que acontece? Hoje, por melhor que vocês sejam, e vocês são, porque eu faço negócio com vocês, então se eu faço negócio, eu sou um cara muito chato, então para eu ter feito negócio com vocês é porque vocês assim passaram no crivo muito grande. Então, Usou até inteligência artificial para... Não, eu usei mesmo, você sabe disso, eu usei meus sistemas para avaliar o trabalho de vocês, né, para avaliar o histórico de vocês, eu usei, porque assim, se fosse só com base no meu capital cultural, né, no meu capital intelectual, nas minhas experiências, na cara bonita e simpática de vocês, não quer dizer muito. Não quer dizer nada, né? Então, sim, eu preciso usar a tecnologia a meu favor. Então, eu uso meu sistema de inteligência artificial com Big Data, onde eu tenho mais de 17.500 bases de dados integradas e eu sei a vida de todo mundo, de todas as empresas. Ah, mas é LGPD? Bom, a LGPD ela é para a pessoa física e tu não pode usar dados pessoais das pessoas para vender alguma coisa, mas para governança e compliance e para cobrar você pode. Então, a LGPD tu não pode usar para vender, né? Mas nesse sentido, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, a única forma de você buscar vantagem competitiva é com a hiperpersonalização. Eu, Juan, você, Norton, você, Giovano, vocês não querem receber a mesma comunicação que nós três recebemos. Você quer receber uma comunicação que tem a ver com você, no canal que você quer e que faz mais sentido. Por exemplo, tem gente que quer receber pelo WhatsApp, tem gente que quer receber pelo Instagram, tem gente que quer receber pelo e-mail, tem gente que quer receber por sinal de fumaça, não importa. Uma carta, enfim. E a única... Tendo humanos fazendo isso é impossível. Então a única forma de fazer isso é com inteligência artificial. Então o que a gente faz? Isso vale para qualquer negócio, mas vamos trazer para o negócio imobiliário. Uma imobiliária hoje. Cara, você não pode ficar refém de ter que olhar na rua, plaquinha, do que está acontecendo. Você não pode ficar refém de uma pessoa entrar em contato para buscar alguma coisa ou tanto para comprar, para alugar, quanto para vender. Você tem que usar a tecnologia a seu favor, porque quando você usa a tecnologia a favor de vocês ganham 7 coisas. Vocês têm 7 ganhos. Primeiro, vocês têm mais velocidade nos processos. Segundo, vocês têm mais acuracidade na análise dos dados. Eu já vou dizer como cada um desses. Além, vocês têm mais escalabilidade nas entregas. Se vocês têm mais velocidade nos processos, mais acuracidade na análise dos dados, se vocês têm mais escalabilidade nas entregas, o que vocês estão gerando? Mais eficiência operacional. Se vocês têm mais eficiência operacional, vocês reduzem custo. E se vocês reduzem custo, vocês aumentam margem. No final do dia, o que vocês têm mais? Mais segurança na gestão do negócio. Então, vocês têm que usar a inteligência artificial hoje para mapear tudo que as outras imobiliárias, as construtoras, as incorporadoras estão fazendo. Vocês têm que usar a inteligência artificial para mapear comportamento de consumo das pessoas. No Instagram, no TikTok, nas redes sociais, aonde for. E aí, ou seja, a gente usa, por exemplo, nós fazemos isso para vários clientes nossos, que hoje a gente consegue mapear
a partir dos dados do negócio deles, nutrindo com as nossas bases de dados, a gente gera insights de negócios que, assim, o concorrente não busca nunca mais. Então, tudo isso para dizer o seguinte, o negócio de imobiliária, como é feito hoje, em 3 anos vai para o ralo, vai para o vinagre. Por uma questão muito simples. Porque daqui para frente, eu costumo dizer que todos nós humanos estamos vivendo na nossa geração de humanidade 2 momentos. Antes de Cristo e depois de Cristo, antes da IA e depois da IA. Isso eu concordo com você. Pelo que eu já estudei de IA, assusta um pouco, mas eu acho que é uma realidade sem volta. Não tem. Eu nunca fui de ficar fuçando essas coisas. Mas eu comecei a usar o chat GPT e eu falei assim, cara, isso é um absurdo. Adiantou minha vida, eu precisava fazer 3 textos de coisas de publicação. Cara, assim, em 1 minuto eu resolvi a minha vida. E com coisa boa. Mas sabe que, eu concordo, também é uma coisa que cada vez a gente está buscando, inclusive esse podcast é para isso também, para trazer informação, a gente discutir esse tipo de coisa e conseguir compartilhar isso, né? Acho que é importante compartilhar, tem colegas de profissão, tem empresas que estão buscando essa solução, esse serviço e a gente também quer aprender. Mas assim, eu acho que o corretor ele ainda tem uma coisinha que ela vai ser muito difícil de tirar isso do corretor de imóveis, principalmente do corretor local, que atua na localidade. Não é aquele corretor que quer atuar na ilha inteira, mas naquela localidade. Eu sinto muito isso que quem é nichado, focado, tem muita informação preciosa e ela não é... Não está online, ela talvez? Não está online. Não, mas não é sobre isso que eu tô falando. Sim, mas eu quero dizer que é sutil. Quando você vai analisar dados e informação, eu quero puxar um gancho do seguinte. Quando criaram a tabela FIPZAP, a FIPZAP para nós sempre foi uma bobagem, porque ela faz um comparativo de preço, estipula um metro quadrado baseado em anúncio. Anúncio não é a realidade. A realidade é o que foi praticado, o que foi vendido. O preço de um imóvel é pelo que ele foi vendido, não é pela prateleira que ele está. Então a gente tem uma diferença de informação aí que ela é cabal, porque quando tu vai definir um preço, tu é um incorporador, tu quer construir um prédio em Jurerê, tá vindo de fora, tá vindo de São Paulo. Tu diz assim, bom, eu vou buscar uma referência de qual é o metro quadrado de venda em Jurerê. Isso ele vai encontrar no Zap. Não é no Zap. Ele vai ter que sondar alguns corretores, se inteirar do assunto ou achar uma maneira de pegar essa informação nas matrículas dos imóveis, na compra e venda dentro do cartório. Só que tem muitos imóveis que são vendidos no sistema de cotas, que eles só vão se tornar imóvel depois, eles não aparecem ali naquele primeiro momento, e é um mercado que gira muito em Jurerê, né? Tem informações, por exemplo, não, ali o fulano de tal vendeu. Não, ele fez permuta. A permuta foi outra negociação. O corretor ele tem ainda algumas coisas ali que são fundamentais, eu acho, para uma tomada de decisão. Não, aí que entra, né, o especialista imobiliário, vamos dizer assim, né? O que eu quero dizer é o seguinte... método de trabalho, talvez. O que eu quero dizer é o seguinte, que, de novo, a inteligência artificial ela vem para gerar aqueles 7 drivers, velocidade, acuracidade. O que eu quis dizer que não é que vai não... Eu não falei que não existirão mais corretores, não existirão mais corretores como é feito hoje. Sim. Até porque a gente está vivendo hoje a inteligência artificial no primeiro nível, o nível mais básico de todos que a gente chama de inteligência artificial narrow ou shallow, que é a mais básica, é a inteligência artificial rasa. Absolutamente tudo que existe hoje de IA está dentro dessa inteligência artificial rasa. Então, o que acontece? Enquanto a gente não evoluir para a inteligência artificial geral, que nas minhas contas vai ser de agosto para frente de 2025, que aí nós já vamos para um outro patamar de inteligência artificial, e depois aí entre 2029 e 2030, a minha previsão é que a gente chega na super inteligência artificial, que a gente chega no estado da arte da IA. Mas, olhando para agora, o diferencial, muitas vezes, principalmente serviços, são as humanidades na era da IA. Isso significa o seguinte, que a IA ela vai gerar mais vantagem competitiva para tu captar oportunidades e captar clientes. Mas no final vai ser Mas sempre o fechamento, sim, pelo menos por enquanto, o closer, pelo menos por enquanto, são os humanos. Porque o que acontece? As pessoas aí, tu ainda vai ter que ter um corretor para levar para mostrar
as pessoas dos imóveis. Sim. Então ainda vai ter que ter um corretor para saber a informação de cocheira, como você bem colocou. Agora, para que você chegue mais fácil nos clientes, para que você tenha um range, por exemplo, eu quero chegar aqui na Viva, eu não quero saber só as opções que tem a Viva, eu quero saber todas as opções de Jurerê. Ah, mas isso é impossível. Não, não é impossível. É perfeitamente possível. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo para vocês que a gente fez com um cliente nosso, que é uma indústria de porcelanato. Eu tive a reunião com o CEO, o diretor de vendas. Aí eu perguntei, quantas obras tem aqui na região de vocês? Aí o diretor de vendas, nós temos, não eram esses os números, mas a ordem de grandeza era essa. Nós temos 100 obras aqui. Tá, dessas 100 obras, nesse raio aqui, que eu não me lembro qual era o raio, de 100 km, 50 km. Então, nesse raio aqui, X, quantas obras tem aqui? Ele me disse, 100 obras. Tá, dessas obras, em quantas dessas obras vocês estão com o porcelanato de vocês? Ah, em 80 obras. Tá, isso quer dizer que vocês estão em 80% das obras. Sim, sim, sim. Aí eu peguei, entrei no meu sistema de IA, eu olhei, na verdade, naquele raio tinha 1.132 obras. Nossa. Aí ele, tá, mas como é que tu sabe disso? Por quê? Porque eu conectei aqui com o CREA. Então, cada empreendimento, o engenheiro tem que registrar no CREA, então tem lá todas as informações, então eu sei quantos metros quadrados tem, eu sei quanto que tu pode produzir de porcelanato, ou seja, tu não está nem em 10% das obras. Então, trazendo para a realidade de vocês, cara, eu consigo dizer hoje para vocês todas as obras que estão registradas e que vão começar aqui e quantos metros quadrados vai ter. Enfim, tu já consegue fazer uma análise preditiva, tu começa a fazer uma análise prescritiva, que é a evolução da preditiva. Então, vocês estão vendo o tamanho da evolução que dá para fazer? Sim, sim. Então, esse inclusive é o trabalho que a gente está fazendo para o Marcão, que eu te comentei, que você comentou aqui, que é um parceirão de vocês também. E que eu vejo assim, por exemplo, o Jurerê hoje tem mais de 100 imobiliárias aqui. Cara, vai ter 5 imobiliárias aqui. Não vai ter... Quando as primeiras 5 imobiliárias se unirem para fazer isso, todas as outras 195, todas as outras 95 não vão mais existir, porque não vai mais ter espaço para elas. Né? Ou seja, tem uma empresa chamada Chegg, que era uma empresa de educação. Essa empresa ela fazia resumo de livros, coisas ligadas ao mercado acadêmico. Eles chegaram a valer até em abril do ano passado 2 bilhões de dólares. Veio o ChatGPT, a empresa no primeiro mês quebrou. Porque tudo que ela fazia vendido o ChatGPT faz de graça. Então não existe absolutamente nenhum negócio no planeta que porque eu tive sucesso há 100 anos, eu vou ter sucesso nos próximos meses. Só a Coca-Cola, eu acho. Que pra deixar de tomar uma Coca-Cola gelada eu vou te dizer o seguinte, eu fui 11 anos executivo da Coca-Cola. A cada ano que passa, o volume de vendas é menor. Por quê? Porque as pessoas... Hoje tu tem filho, tu quer dar Coca-Cola pro teu filho? Sim, é que hoje então, mudou. Hoje até o marketing está voltado a isso, né? O exato. próprio marketing está voltado. Eu amo Coca-Cola, né? Eu costumo dizer, por eu ter trabalhado 11 anos lá, que eu não tenho sangue, eu tenho Coca-Cola na circulação aqui, né? Tem um amigo nosso que brincava que a Coca-Cola tinha que ser vendida na torneira da água e a da Coca. Exato. Tem que ser tubulada já com a companhia de água, já tem um tubo lado para Coca-Cola. Eu montei um projeto como esse, um plano piloto em 2001. Pra gente fazer isso numa cidade piloto, mas não foi pra frente. Olha, eu acho que a gente vai ter que voltar em outro momento e discutir mais isso, porque é tão interessante, tá tão na nossa frente acontecendo, e acontece com criança, com adulto, com adolescente, com idoso, todo mundo já está convivendo com a IA e não é, como o Giovanni falou, um caminho sem volta. Eu acho que isso ficou, assim, tá cada vez mais claro. Mas queria te agradecer de novo aqui. Eu sei que é difícil conseguir horário contigo. Não, e uma hora eu acho que a gente não consegue nunca bater o papo que a gente queria bater contigo. A gente vai ter que ter 4 horas de papo pra já vai virar aquele podcast gigantesco. Tirar a quantidade de dúvida aqui, olha. Eu acho que a gente tem que sair daqui com o entregável. Sim. Né? Então, sim. Eu acho que aqui, desse nosso tempo que a gente ficou aqui discutindo, eu acho que a gente precisa cravar uma bandeira, tá? Como é que nós vamos unir as mentes brilhantes que tem aqui, vamos de fato construir um plano de resiliência e um plano de continuidade para Jurerê, e como é que a gente vai usar a tecnologia em favor do nosso bairro. Então, eu me predisponho aqui, né, tô falando aqui para a câmera,
né? Me predisponho a gente construir juntos e esses planos que são necessários. E também, cara, eu me predisponho aqui a gente fazer uma masterclass aberta aqui para quem é do bairro sobre para onde a gente vai com a inteligência artificial e com a computação quântica, que nem deu tempo da gente falar sobre isso, mas ela tá batendo a porta aí. É verdade. Pô, então, assim, uma boa ideia aqui para quem está assistindo esse podcast, quem está escutando também no Spotify, deixar seu comentário no nosso vídeo, nos procurar e mandar essa ideia de participar e trazer mais pessoas do bairro, pessoas influentes do bairro, moradores do bairro, empresários do bairro, a gente se unir e montar uma coisa que faça sentido, que eu acho que é total sentido. Então fica mais uma vez o agradecimento, estamos juntos aqui nessa empreitada, nós somos parceiros para tocar isso também e muito obrigado por estarem aqui, curtirem, compartilharem. Mais uma vez, deixe seu comentário, é importante para a gente seguir um caminho aqui para esse nosso conteúdo, é um conteúdo gratuito que a gente tem prazer em deixar para todos os interessados que são entusiastas de Jurerê, é isso que a gente fala, são pessoas entusiastas de Jurerê, nós somos também entusiastas de Jurerê. Obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo.